E aí, pessoal, tranquilidade? Na videoaula de hoje, vamos falar sobre classes abstratas. Essa é uma videoaula de programação orientada a objetos do Centro Universitário Católica de Quixadá, do professor Alanzo, aula 6, atividade 6, referente a 12 de nove de 2017. Nessa videoaula, eu vou ser bem objetivo, certo? Para falar sobre classes abstratas e métodos abstratos. Essas classes abstratas têm uma função muito importante na orientação a objeto em Java. De uma forma bem objetiva, uma classe abstrata serve apenas como modelo para uma classe concreta, ou seja, a classe que comumente a gente usa. Como classes abstratas são modelos de classes, então elas não podem ser instanciadas diretamente com o nil. Elas sempre devem ser herdadas por classes concretas. E outro fato importante das classes abstratas é que elas podem conter ou não métodos abstratos, ou seja, ela pode ou não implementar um método. Os métodos abstratos definidos em uma classe abstrata devem obrigatoriamente ser implementados em uma classe concreta, com a exceção de que se uma classe abstrata herdar de outra classe abstrata, a classe que herda não precisa implementar os métodos abstratos. Lembrando novamente que as classes abstratas não permitem realizar qualquer tipo de instância, elas só são feitas especialmente para serem modelos para as classes derivadas. Essas classes derivadas são as classes que herdam da classe abstrata e, por regra, deverão sobrescrever os métodos para realizar a implementação dos mesmos. As classes que herdam de uma classe abstrata são conhecidas como classes concretas. A funcionalidade dos métodos abstratos que são herdados pelas classes filhas é normalmente atribuída de acordo com o objetivo ou propósito dessas classes. É possível, porém, não atribuirmos uma funcionalidade a esses métodos abstratos, e nesse caso, se faz necessário pelo menos declarar esses tais métodos. Mais uma vez lembrando que os métodos abstratos só estão presentes somente nas classes abstratas, e são aqueles que não possuem implementação. E baseado nesse conceito de classes e métodos abstratos, o professor Alanis passou o seguinte exercício, que era para a gente criar uma classe abstrata e duas subclasses que herdassem da classe abstrata. E a classe abstrata deveria possuir um método abstrato e outro concreto. Por fim, criar outra classe com o método main e instanciar as classes porfíveis chamando os métodos. Vamos lá para o código. Bem, aqui no código, como vocês podem ver, eu criei a classe conta, que é uma classe abstrata. Criei variáveis comuns a uma conta, que foi o nome, o número da conta e o saldo. Criei um construtor para passar por parâmetro e mais abaixo fiz um método abstrato para imprimir o extrato. Lembrando que, como é um método abstrato, ele não carece ter cor nesse método. Então a gente fecha só com parênteses e o ponto e vírgula, já que nas subclasses a gente vai fazer a sobrecarga desse método. Criei também um método para exibir dados esses que são o nome do titular da conta e o número da conta. E posteriormente gerei os gets e os set. Finalizei minha classe conta. Aqui na minha segunda classe, a conta corrente, eu herdei ela de conta, porque conta corrente é uma conta. Fiz o construtor com o super para direcionar lá para o construtor da superclasse e sobrescrevi o método abstrato da superclasse, que era o imprimir extrato. Dentro desse método, eu chamei outro método, que foi o exibir dados. Esse exibir dados, se vocês estão lembrados, lá na superclasse tinha as informações de conta e de nome. Retornei o saldo da minha conta também e finalizei a minha classe conta corrente. Aqui na minha classe conta poupança, que também herda de conta, eu também passei um construtor com o super para pegar lá da classe principal ou da superclasse e fiz o mesmo esquema. Sobrescrevi o método imprime extrato, chamei o exibir dados dentro dele, retornei o saldo e pronto. Finalizei a classe conta poupança. A primeira parte do exercício já foi concluída, que era para a gente criar uma classe abstrata e duas subclasses que herdassem da classe abstrata, sendo que a classe abstrata deveria possuir dois métodos, um abstrato e outro concreto. O método abstrato é o imprime extrato e o método concreto é o exibe dados, aqui na classe conta. Agora, para a segunda parte do exercício, era para a gente criar outra classe com o método main e instanciar as classes possíveis chamando todos os seus métodos. Pois bem, eu criei a classe userConta, instanciei o método main, instanciei dois objetos e diretamente passei por parâmetros as informações do nome, do número da conta e do saldo. Logo em seguida, referenciei o objeto e chamei o método imprime extrato dele. E executando o código, podemos ver as informações do extrato da conta poupança e do extrato da conta corrente, com o nome do titular, o número da conta
E o saldo? Aí você deve estar se perguntando, mas como esse exibir dados funcionou e exibiu todas as informações, já que na classe conta ele era um método abstrato que não tinha nada, não tinha cor? Basta só olhar para as outras classes. Tanto a conta corrente como a conta poupança sobrescreveram aquele método do método exibir dados, bem como o saldo que a gente passou por parâmetro. Basicamente era só isso, nenhum mistério. Até a próxima, pessoal.